Olá pessoal, então vamos seguir em frente aí, né, analisando aí nossa demonstração do resultado do exercício, né? Nós falamos ali, né, do lucro antes do imposto de renda e que naquele momento, né, a contabilidade ela pega aquele valor e vai calcular ali a parte dos tributos. Claro, numa prova a gente colocou aí de forma simplificada os dois incidindo aí na mesma base. Mas como é o procedimento, Silvio? Você chegou ali naquele lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que é o que a gente chama aquilo ali de um lucro contábil que foi apurado, certo? Então o lucro fiscal, o lucro que vai ser tributado, vai ser o ponto de partida, vai ser aquilo ali, aquele lucro contábil, certo? Aquele lucro apurado na contabilidade. Aí nós vamos somar aqui algumas adições, certo? Vamos subtrair aqui algumas exclusões, só para você ter uma ideia da coisa, certo? Porque se a tua prova não colocar legislação de imposto de renda, não vai te cobrar isso aí. O que ele vai cobrar é aquelas duas coisas ali incidindo na mesma base. Estou falando como é feito isso aqui na prática e numa prova que tem a legislação de imposto de renda. Lucro contábil, mais adições, menos exclusões, menos as compensações. Silvio, o que é que vai ser adições? Muitas vezes aqui, pessoal, nessas despesas, pode ter despesas que não são aceitas como dedutível pelo imposto de renda. Por exemplo, uma despesa com a multa, com a infração, uma despesa com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Qualquer despesa com aquelas perdas de ativo, aquelas despesas não são dedutíveis. Então aí, aquela despesa que ela não é dedutível, o que foi que aconteceu? Ela diminuiu o lucro, mas o fisco não aceita. Então você tem que voltar com ela. Por isso que a gente chama aqui de adições. Você vai ter que somar ali ao lucro, porque o lucro foi diminuído daquele valor e não era para ter sido para parte fiscal. Exclusões. O que são essas exclusões? Muitas vezes, pessoal, você tem receitas, que estão ali na DRE, mas essas receitas elas já foram tributadas. A exemplo de uma receita com dividendos. Uma receita com dividendos aumentou ali aquele lucro contábil, mas ela não é para ser tributada porque ela já foi tributada lá na raiz, na empresa que pagou os dividendos, ou então seria bitributação aí nesse caso, certo? Então as adições, exclusões e as compensações. O que são compensações? A empresa ela tem direito, pessoal, a compensar, olha só, do lucro ajustado, daquele lucro ajustado através das adições e exclusões. Ela pode se utilizar, pessoal, 30% daquele lucro ajustado através das adições e exclusões para compensar prejuízos, se ligue, para compensar prejuízos fiscais, certo? Então a empresa ela deu um prejuízo fiscal, não pagou tributo, tá lá, mas ela controla esse prejuízo fiscal. Aí quando chegou no outro período ela deu lucro, ajustado aí através das adições e exclusões. Então ela pode utilizar 30% daquele lucro ajustado através das adições e exclusões para compensar prejuízos o quê? Prejuízos fiscais, não são prejuízos contábeis, aqueles prejuízos acumulados não, certo? Aí isso aí é o que a gente chama de compensação, certo? Menos as compensações. Aí você acha a base de cálculo do lucro tributado. Lucro fiscal, lucro contábil, mais adições, menos exclusões, menos essas compensações. O que são as compensações? A empresa tem direito a compensar prejuízos fiscais, utilizar o quê? 30% do lucro ajustado através das adições e das exclusões para compensar esses prejuízos fiscais, certo? Aí o que acontece, pessoal? Já foi cobrado em banca, por exemplo, a ESAF no passado, ela já cobrou um detalhe que era o seguinte: isso geraria um problema grande, Essas participações, por exemplo, de debênture e de empregado, elas são dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda. Então, quando você tinha esse negócio lá com um percentual, com o imposto de renda, você ia e voltava para calcular esse negócio. Primeiro tinha a coisa de calcular um imposto de renda provisório, para depois calcular um imposto de renda definitivo, Hoje não. Hoje, se cair uma questão dessa, com participação em debêntures, com participação de empregado, com o que for, você vai levando ela normalmente na vertical, certo? Calcula a contribuição social e imposto de renda com aquela base ali que você tiver. Depois você tem um LADIA e calcula as participações, debêntures, empregados, administradores, parte beneficiários, fundos, o que for. Só depois aí que a gente vai ter o lucro líquido ou o prejuízo líquido e o lucro líquido por ação do capital social, certo?
Aí eu chamo a atenção, porque a gente está vendo ali, compensar prejuízo fiscal, compensar prejuízo fiscal. Aí tem lá na Lei 6.404, que antes de qualquer, né, destinação, você deduz o prejuízo, fala assim, deduz o prejuízo acumulado e o imposto de renda. Está lá na Lei 6.400, prejuízo acumulado e o imposto de renda. Aí muita gente fica querendo, na hora de calcular o imposto de renda ou a contribuição social, deduzir esse diacho de prejuízo acumulado. E esqueça isso. O que você deduz lá para o cálculo de imposto de renda, se você está fazendo uma coisa de imposto de renda, o que você pode deduzir, e ainda quer deduzir 30% daquele prejuízo acumulado, aí que é loucura, né? O que você pode deduzir, a empresa pode se utilizar de 30% do lucro contábil ajustado através de adições e exclusões, mas para compensar o quê? Prejuízos fiscais, certo? Mas a Lei 6.404, é a lei que foi escrita por contador, e às vezes tem uma dificuldade quando ele fala, serão deduzidos o prejuízo acumulado e imposto de renda. Aí fica parecendo que você tem que tirar o prejuízo acumulado da base de cálculo do imposto de renda. E não, certo? Não. Pode colocar aí, anote onde você quiser. Não deduz prejuízos acumulados da base de cálculo do imposto de renda, não. Aí beleza. Aí você tem um ladinho. Ah, sim, e por que a lei falou isso? Né? É porque é para deduzir o prejuízo acumulado da base de cálculo, sim, da base de cálculo das participações, da base de cálculo de dividendos, da base de cálculo da reserva legal, aí sim você diminui esse prejuízo acumulado, certo? Mas não vai diminuir prejuízo acumulado da base de cálculo do imposto de renda. Se liga, prejuízo acumulado não. Lá quando você calcula o imposto de renda tem uma possibilidade de você pensar o quê? Prejuízo fiscal, utilizar 30% do lucro ajustado através de adições e exclusões, né? Beleza, para compensar prejuízos fiscais. Ok, mas se tiver um prejuízo, pessoal, se tiver um prejuízo acumulado, aí vamos supor, vamos ver um exemplo aqui, que a gente tivesse um lucro de 100 mil, certo? Um lucro de 100 mil, e eu tivesse que calcular as participações de debêntures, empregados e administradores. Os três, debêntures, empregados e administradores, estou ali com 100 mil, e essa empresa ela tem um prejuízo acumulado, ela vai ter um prejuízo acumulado no valor de 50 mil. Então, se não tivesse prejuízo acumulado, essa seria a minha base de cálculo. Como tem prejuízo acumulado, eu tenho que abater o prejuízo acumulado. Então, a participação de debêntures vai ser 10% de quem? 10% de 100 mil menos 50 mil. 100 mil menos 50 mil dá 50 mil. 10% de 50 mil vai dar quanto? Vai dar 5 mil. Beleza. E a base de cálculo dos empregados vai ser a base anterior. Qual foi a base anterior? 50 mil menos a participação anterior, que foi 5 mil. 10% de 45 vai dar quanto? Vai dar 4.500. E a base subsequente, a base anterior é quanto? 45 mil menos 4.500, que vai dar quanto? Vai dar 40.500. 10% vai dar 4.050. Essas aí são as participações. Você não pode ficar querendo deduzir novamente, né, os prejuízos acumulados. Porque quando você tirou da primeira base, em cascata você está tirando de todas. Certo? Aí se ligue, o lucro líquido do exercício vai ser quanto? Vai ser 100 mil menos 13.550. Ou seja, vai ser 86.450. É o lucro líquido do exercício. Aí, quando você apura esse lucro líquido do exercício, apurou lá esse lucro líquido do exercício, esse lucro, a gente vai ver, ele vai ser jogado para uma conta. Qual é a conta que ele vai ser jogado? Lucros ou prejuízos lá acumulados. Não pode ter saldo final de lucros acumulado no balanço, mas você tem essa conta, lucros ou prejuízos acumulados, que é quem recebe. No caso, está recebendo, é lucros acumulados que ele está recebendo. Aí, pessoal, e você vai receber 86.450 e tinha um prejuízo acumulado aqui de quanto? Presta atenção numa coisa. Quando você pegou e diminuiu aquele negócio aqui, você não compensou esse prejuízo acumulado. Não compensou. É tanto que o prejuízo acumulado era de 50 mil, você tinha um lucro de 100 e ficou com 86. Como é que você compensou 50 mil de prejuízo? Você apenas retirou da base de cálculo de quem? Das participações. Apenas foi retirado da base de cálculo das participações. Agora aqui não, aqui que você vai pegar, apurou 86.450, aí você vai jogar no lugar que está com um buraco de 50 mil, que é o prejuízo acumulado. Aí vai ficar quanto? Vai ficar 36.450.
36.450 para quê? Para você fazer aí as destinações. 36.450 que a gente vai destinar aí para reserva legal, para as reservas, para dividendo, o que for, certo? Então ficar atento aí com essa figura do prejuízo acumulado, que a lei diz que antes de qualquer destinação serão deduzidos o prejuízo acumulado e o imposto de renda. Então, entenda que não é deduzir o prejuízo acumulado da base de cálculo do imposto de renda, é tirar ele lá da base de cálculo das participações. Beleza, pessoal? Então aí, né, nós temos a DRE, né, de acordo com a Lei 6.404, e já falamos, né, de coisas importantes, falamos aí lá tanto da base de cálculo, né, do ICMS, como do PIS e COFINS, que é para estar na mesma base, tem essa decisão que o ICMS não é para integrar a base de cálculo do PIS e COFINS, mas não tivemos questões ainda sobre isso aí, questões de contabilidade, né? Se tiver para você fazer do mesmo método, ou então que ele coloque conforme a decisão do STF, certo? Vimos aqui que as receitas, as despesas, elas são classificadas de acordo com o quê? Com sua função, né? Mas quem classifica de acordo com função não exime de apresentar a natureza das despesas. Perfeito, né? Então aí, só para a gente mostrar aqui, a gente tem a Lei 6.404, aí na Lei 6.404, aí vem aí, ó, a demonstração do resultado do exercício discriminará, certo? Lei 6.404 atualizada, né? Atualizada aí, discriminará. Aí vem aí, a receita bruta de vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e impostos. Deduções das vendas aqui, entenda ali, ó, deduções das vendas. São o quê? São os descontos incondicionais e as devoluções, certo? Devolução e desconto condicional. São as deduções de vendas. Ou seja, são aquelas duas que vão impactar onde? Na base de cálculo do ICMS. Por isso, quando você tirar o ICMS, calcular o ICMS, você diminui devolução e desconto condicional. Então, a receita bruta de venda e serviço, as deduções das vendas, devolução, desconto condicional, os abatimentos e os impostos, tributos incidentes sobre vendas. Aí nós teremos a receita líquida de vendas e serviços, o custo da mercadoria, né, e serviço vendido e o quê? E o chamado lucro bruto. Aí vem lá as despesas com vendas ou despesas comerciais, as despesas financeiras deduzidas de quem? Das receitas financeiras, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, certo? E outras despesas operacionais. Aí vem lá em outro item, ó, o lucro operacional ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Isso que antes era receita e despesa não operacional, né? Aí temos o resultado lá antes do imposto de renda e a provisão para o imposto de renda, as participações de debêntures, isso é lá na Lei 6.404 da DRE. As participações aí de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária, mesmo na forma de instrumentos, e os fundos. Beleza. O lucro ou prejuízo do exercício e o seu montante por ação do capital social. Aí fala que na determinação do resultado do exercício serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período, independente da sua realização em moeda. E os custos, despesas, encargos de perdas pagos ou incorridos correspondente a essas receitas, né, e rendimentos. Beleza, né? Então o que é que acontece? Você viu aí que está tudo de acordo com o que nós vimos aqui, ó. Tudo aí. Devolução e desconto condicionais, que são as chamadas deduções, né? Os abatimentos, imposto incidente sobre vendas, vendas líquidas. Aí tem lá as despesas, né? Que começa lá com as despesas com vendas, despesa financeira deduzida, despesas gerais e administrativa, outras despesas operacionais, o lucro operacional. Beleza, tá aqui. Certo, pessoal? Aí nós chegamos, né? Falamos, estudamos aí nas operações com mercadoria, aquela figura do ajuste a valor presente, certo? Ajuste a valor presente. Então, o que é que acontece, pessoal, com esse ajuste a valor presente? Vamos supor que você esteja vendendo alguma coisa e o valor que você esteja vendendo é 100 mil e essa venda a prazo seja 120 mil. Aí nós vimos como é que você registra. É para você registrar, né, o valor da receita correspondente à receita à vista, né? Então, o correto da gente fazer isso aqui, muita gente fazer esse lançamento. Eu debitar aqui, ó, clientes, certo? Clientes. Quanto é que o cliente vai receber? 120 mil. Credito, receita de vendas, correspondente ao valor da venda à vista, 100 mil, certo?
e vou creditar aqui uma receita financeira a apropriar, certo? Ou seja, é aquela, né, ajuste com, né, valor presente, né? Esse ajuste a valor presente que vai estar ajustando quem? Que vai estar ajustando esse direito. Ajuste a valor presente de 20 mil que estará ajustando esse direito, que esse ajuste a valor presente nada mais é do que o quê? De que uma receita financeira apropriar, e isso vai estar lá no balanço patrimonial, retificando a conta clientes. Isso é uma opção, mas tem uma outra opção que seria você pegar, debitar clientes 120 mil e creditar receita bruta de vendas 120 mil, certo? E aqui você ter duas contas, né, que tem como contrapartida aí uma e a outra. Então aqui eu teria aquela conta receita financeira a apropriar, que seria aquele ajuste a valor presente no valor de 20 mil, e aqui eu teria uma despesa com ajuste a valor presente, AVP, né? AVP de quanto? De 20 mil. Ou seja, eu estaria fazendo um lançamento desse aqui, despesa com ajuste a valor presente e, né, esse ajuste a valor presente de 20 mil. Qual é a diferença disso aqui para isso? Se você pegar e contabilizar desse jeito aqui, do número 1, certo? Se você contabilizar isso aqui, quando você colocar lá receita de vendas 100 mil, você não pode ter um ajuste aqui de despesa com ajuste a valor presente. Por quê? Porque isso aqui já está pelo valor líquido. Agora, se você contabilizar desse jeito, você vai ter uma receita bruta de vendas 120 mil. Mas aqui sim você tem que fazer o quê? Despesa com ajuste a valor presente. Valor justo não, valor presente. De quanto? De 20 mil. Né? Então, uma grande coisa, esse ajuste a valor presente, olha só onde é que nós vamos no âmago da coisa. Quero saber o seguinte, esse ajuste a valor presente é dedução de vendas brutas para a gente achar as vendas líquidas? Pessoal, ajuste a valor presente. Se você contabilizar desse jeito aqui, é para ser dedução. Né? Se você contabilizar desse jeito aqui, não é. A receita é contabilizada pelo valor o quê? Pelo valor presente, né? Aí você pode ficar numa dúvida e às vezes tem banca que tem cobrado isso de uma forma diferente. E nós vamos ver, conforme mostrei para vocês, lá na Lei 6.404, ó, na Lei 6.404, não foi isso aí que nós vimos? Ele não tem, ó, não tem lá como dedução de vendas brutas para a gente achar vendas líquidas. Das vendas brutas tiraremos as deduções de vendas, os abatimentos e os impostos. Deduções de vendas, devolução de desconto condicional, abatimento e os impostos. Certo? Então ali ele não colocou nada em relação ao que é ajuste a valor presente na Lei 6.404. Então, de acordo com a Lei 6.404, não é para você deduzir, porque você já contabilizou ela pelo valor líquido lá, certo? Já contabilizou pelo valor presente, então ele não está ali dentro, já foi contabilizado pelo valor presente. Aí o que é que acontece, meus amigos? Tem uma lei, que é uma lei estritamente fiscal, certo? Que é a Lei 12.973. Essa Lei 12.973 está aí. É uma lei extremamente fiscal. Se você olhar essa lei 12.973, ela começa aí, ó, altera a legislação tributária federal, do imposto de renda, altera aí um monte de coisa, né? Em relação à parte fiscal, aí vem. Aí nessa lei, ele pega e diz o seguinte, né? Ele pega e diz o seguinte, ó, nessa lei, que ele vai, aí no artigo 12, ele fala aí, a receita bruta compreende. Isso aqui eu estou te dizendo que isso aqui é para fins fiscais. Para fins fiscais. A receita bruta, produto de venda nas operações de conta própria, para agir de prestação de serviço, vai estar aferida na conta alheia, a receita de atividade de objeto próprio da empresa não compreendida entre 1 e 2. Aí vem lá. A receita líquida será a receita bruta diminuída de devoluções e vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente, tributos incidentes sobre vendas. Aí vem aqui o diacho desse item 4, ó. O ajuste decorrente, valores decorrentes de ajuste a valor presente, de que trata aquele inciso lá, né, do artigo 184 da lei lá, 183 da lei 6.404, que é o que trata do ajuste a valor presente. Ele está mandando aqui aqueles valores decorrentes do ajuste, que é para eu deduzir das vendas brutas, para eu achar as vendas líquidas. Essa lei é uma lei fiscal. Claro que se alterar lá a lei 6.404, era para a gente fazer desse jeito, certo? Porque eu estou te dizendo, porque essa lei, ela prevê, dentre outras coisas,
A amortização do goodwill, você já viu que para a parte de contabilidade não é para você amortizar, né? Ele é uma lei que ela trata de coisas de fiscal mesmo, certo? Da coisa de tributação. Aí o que é que acontece, pessoal? A FGV, né? Então você viu que de acordo com a lei 6.404 não é para você tirar o ajuste a valor presente, né? De acordo com a lei 6.404. Aí vem a FGV e coloca esse diacho, né, como dedução das vendas brutas para a gente achar vendas líquidas. Tivemos provas agora em 2018 com essa coisa. Só a FGV que tem cobrado essa despesa com ajuste a valor presente como dedução das vendas brutas para a gente achar as vendas líquidas. Então, Silvio, mas eu não vou fazer prova do FGV. Então, beleza, se você for fazer prova da FGV, tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Então, ó, eu coloquei aqui devolução, desconto condicional, abatimento, tributo incidente sobre vendas e tomar cuidado com esse diacho, porque pode ser, ó, para FGV, ela tá tratando isso aqui, aquela despesa com ajuste a valor presente como dedução das vendas brutas para a gente chegar aí às vendas líquidas. Beleza? Então aí nós temos a DRE de acordo com a lei 6.404, né? Claro, colocando ali aquela observação em relação à FGV, que é permitida pela lei 12.973. De acordo, né? Então, para você ter ideia, né, que ele está querendo carregar o valor das receitas brutas. De acordo com o CPC, só para você ter ideia, com as normas internacionais e que estão obrigadas já de imediato às sociedades de capital aberto, a DRE ela já começa do valor das vendas líquidas, certo? Já é para ela começar do valor das vendas líquidas. Então isso aqui é uma das diferenças. Falou que a sociedade de capital aberto já começa das vendas líquidas. Aí o restante vai ser mais ou menos a mesma coisa, você tira lá o CMV, você tem um lucro bruto, né? Aí a gente vai ter aquelas despesas comerciais, né? Despesas administrativas, outras despesas operacionais. Aí tem um item separado que nós vamos ter o resultado com equivalência patrimonial. Aí nós vamos ter o lucro antes do resultado financeiro. O lucro antes do resultado financeiro. Certo? Aí nós vamos ter o chamado resultado financeiro. O resultado financeiro, receita confrontando com despesa financeira, nós teremos o chamado resultado financeiro. Certo? Lucro antes, o resultado financeiro. Aí depois desse resultado financeiro, nós vamos ter o lucro antes do tributo, dos tributos. Certo? Então, antes dos tributos, nós vamos calcular os tributos e nós vamos ter o lucro, o resultado, né? O resultado líquido da atividade continuada, certo? Continuada. Aí nós vamos pegar em uma linha aqui, vamos botar o resultado da atividade descontinuada. Isso foi uma das novidades, né, que trazidas aí pelos pronunciamentos, resultado da atividade descontinuada, e aí nós vamos ter o chamado resultado do período. E aí nós teremos o chamado resultado do período. Beleza? Então tranquilo. Então o ponto logo, ó, para você ver que de acordo com as normas, né, o ponto de partida é o que, Silvio? É o ponto de partida da DRE vai ser o valor das vendas líquidas, certo? Vendas líquidas. Ah, se for fazer uma prova lá, né? Se for fazer uma prova de acordo com a lei 6.404, a gente sabe que a receita de vendas ela tá lá com os tributos, com tudo, né? A receita bruta para a gente deduzir para chegar à receita líquida. Se perguntar, de acordo com o CPC 26, a receita líquida ela já tá, não tem tributos mais nela não, certo? Não tem tributos que você cobrou para recolher, não tem nada disso. Ponto de partida é as vendas líquidas. Beleza. E Silvio, e que diacho é esse chamado resultado da atividade não continuada? Olha só, então, conforme eu te disse, hoje na lei, né, de acordo com a lei, você não tem mais resultado não operacional. Tudo que nós temos aqui é tudo o quê? Tudo operacional, certo? Tudo operacional. O que é que vai mudar? É que você vai ter uma parte operacional que vai ser usual, habitual, e outra parte que é essa parte que não é habitual, que é o chamado resultado da atividade o quê? Descontinuada,
certo? Ô Silvio, que diacho é esse resultado da atividade descontinuada? Por exemplo, uma linha de negócio que você vai descontinuar, uma empresa, ela pegou, olha só para você entender a diferença, ela tem 100 ônibus, ela pegou, vendeu 30 ônibus e vai comprar 30 ônibus. Aí onde é que vai estar o resultado daquela venda daqueles ônibus, daqueles 30 ônibus? Ela vendeu e vai comprar. Vai estar aqui, na parte aqui da atividade continuada, certo? Parte da atividade continuada, que ela vai continuar com a atividade. Agora ela pegou, vendeu os ônibus porque ela descontinuou uma linha que ela tinha. Então ela não vai ter mais aquilo continuadamente nos exercícios subsequentes. Então aquilo ali vai ser um resultado da atividade descontinuada, porque foi uma linha de negócio que ela descontinuou, uma controlada que ela vendeu. O resultado com isso aí, com todas essas operações de atividade descontinuada, ele vem tudo em uma linha só na DRE. Uma linha só, já líquida dos tributos, ó, tudo. O resto pode ter várias atividades que você descontinuou, vai vir uma linha só na DRE. Certo? O resultado da atividade descontinuada, líquido ali dos tributos, certo? O resultado da atividade descontinuada, e aí você vai ter o quê? O chamado resultado do período, certo? Então aí nós temos de acordo com o CPC 26, né? De acordo aí com o CPC 26, essa segregação aí para a gente tomar cuidado, que o ponto de partida é o quê? É as vendas líquidas. Então eu diria para você tomar alguns cuidados, né? Quando eles cobram muitas questões, às vezes, de pronunciamento relativos à DRE. Tomar muito cuidado, se for sociedade de capital aberto, de acordo com o pronunciamento, o ponto de partida é o que? A receita líquida de vendas. Fala lá, mas a gente, independente de CPC, que as receitas elas podem ser classificadas de acordo com a natureza ou com a função. Né? No Brasil é classificado de acordo com o quê? Com a função. E quem classifica de acordo com a função não exclui a obrigatoriedade de apresentar a natureza das despesas. Beleza? Não existe mais segregação do que é operacional e não operacional. Não existe. Vai separar o quê? O que é resultado da atividade continuada da não continuada. Uma linha de negócio que você se desfez, uma controlada que você vendeu. Todas essas operações descontinuadas, ele vem em uma linha só da DRE. Resultado da atividade descontinuada, e aí você vai ter o resultado do período. Beleza, pessoal? Então, tranquilo, né? Aí a gente viu, né, de acordo com o pronunciamento, a gente viu aquele detalhezinho daquela despesa com ajuste a valor presente que está sendo cobrado na FGV. Eu entendo que aquilo ali é extremamente fiscal, não deveria estar sendo cobrado desse jeito aí pela FGV, mas se você for fazer uma prova da FGV, se ligue aí com essa despesa com ajuste a valor presente, certo? E aí todos os detalhes aí que nós temos para nunca mais errar uma questão de DRE. Beleza? A gente vai dar um tempinho aqui para tomar uma água e daqui a pouco aí a gente volta aí com mais DRE para a gente detonar nos próximos concursos. Abraço.